Programa O Missionário. Oferecimento Loja Inovare Styles, onde inovação e estilo se encontram. Boa tarde, povo de Abaetetuba, cidade querida e maravilhosa. Já está no programa O Missionário, o programa que você almeja em vê-lo, escutá-lo aos nossos sábados. Pastor Benedito Ferreira, boa tarde, Pastor Benedito. Boa tarde, Pastor João. Boa tarde a você que já está conosco, que nos dá alegria da sua audiência. Olha, nós estamos nesse mês, passamos ali o mês do Outubro Rosa, agora nós estamos no Novembro Azul. Novembro Azul. Eu estive até ali no Centro Médico de Francilândia, vi uns cartazes lá, muito importante. Já é a Secretaria de Saúde, já está se mobilizando, os profissionais da saúde estão se mobilizando, trazendo esclarecimento, porque esse é o momento de despertamento para nós homens, Pastor Benedito. Realmente, pastor, esse é um mês de conscientização, prevenção e combate ao câncer de próstata, que é uma das doenças que mais fazem vítimas no mundo, especialmente, claro, é uma doença peculiar de nós, os homens. E, portanto, esse mês é o mês de conscientização e hoje é o primeiro dia de um novo mês, do mês de novembro, perdão. E, portanto, você tem aí agora essa oportunidade, campanhas serão feitas, também vai ter um acesso muito mais rápido a esses exames. Hoje você pode fazer pelo sangue, não é mais tanto como era antigamente, o toque apenas. Pode fazer pelo toque sim, mas hoje o primeiro exame é feito pelo sangue. Então, Pastor João, ainda existe, Pastor João, muito tabu sobre isso, né? É verdade. Nós vamos tendo que quebrar esse tabu. Às vezes estamos sentindo esses sintomas e nos calamos, não damos abertura de uma conversa linda, maravilhosa, dizer como você está se sentindo, porque quanto mais você buscar o recurso em rápida escala, melhor é a ciência, melhor é a medicina para tratar de sua vida. Pois isso, muitas pessoas têm até sofrido, morrido. Conheci pessoas que morreram novas com essa enfermidade. Então procure o médico, procure o seu médico para tratar desse assunto. Inclusive, Pastor João, dentro dessa temática aqui do Novembro Azul, nós estaremos recebendo a visita de um profissional de saúde que vai trazer esclarecimentos, Pastor João, sobre esse assunto e que, inclusive, nós bem sabemos que pode ser feita a prevenção, mas pouco sabemos, como somos leigos nessa área, não somos profissionais, mas, por exemplo, que alimentos podem ser ingeridos, se pode haver uma dieta alimentar, quais os sintomas que podem ser já um sinal da doença. Também temos aí, Pastor João, o fator hereditário, se essa doença ela é hereditária, se ela é adquirida, ou seja, tudo isso nós podemos tirar essas dúvidas tendo um profissional aqui no programa. Olha, quanto maior é o esclarecimento, mais conhecimento vamos tendo e certamente caminhando num caminho, por muitas vezes quando não temos conhecimento de algo, vivemos sob o poder de uma ignorância, mas quando passamos a conhecer de perto, sabemos o perigo que estamos correndo e assim nós buscamos um lugar seguro. Vá até o médico, virá aqui esse profissional e estará nos educando ou nos reeducando a respeito
desse assunto. E falar em assunto, essa semana agora, tivemos um momento que nos abalou, que nos entristeceu, e eu não digo que foi perda. Um grande homem de Deus, homem de família, uma pessoa a qual o pastor Javan declarou diante do corpo uma grande confiabilidade, e vimos irmãos dos anos 90, dos anos 98, 92, dos anos ali falando a respeito dessa pessoa. Convivemos juntos, falando aqui do José Salomão Lima, presbítero da Assembleia de Deus, homem que era casado, deixou uma filha, Rebeca, professora de História aqui no Colégio Engels. Olha, eu estive lá, estive naquela noite, você esteve lá, pastor Benedito. Eu estive ontem. Então partiu para a glória, voltou para a sua casa, como disse o presbítero Joá, falando ali do pai de João Batista, Zacarias, que quando terminou o ministério, ele voltou para a sua casa. Uma reflexão muito bonita, a qual deixou-nos com nossos sentimentos, com mais convicção de que aquele que dorme no Senhor, né, o apóstolo Paulo, ele faz agora essa palavra tão linda, ele traz para nós essa suavidade, dormir no Senhor, né? Então ele partiu. Nosso grande irmão Salomão, qual você conviveu com ele, pastor Benedito, e tem muita propriedade para falar desse homem que esteve entre nós. Pastor João, eu tive a honra, a alegria, a satisfação de ter o Salomão. Eu falo Salomão porque tínhamos essa intimidade. Como meu primeiro professor, meu primeiro mentor na escola bíblica dominical, foi aquele que me incentivou nas letras sagradas. Inclusive foi uma pessoa que me forneceu a primeira Bíblia Thompson, Bíblia de estudo, que naquela época era muito difícil de se conseguir. E foi meu professor no colégio teológico, na escola de teológica da ETAD. Enfim, sempre estávamos ali na casa, ali tomando um café, nos alegrando juntos. Poucas pessoas sabem, mas Salomão também tocava violão, cantava, né? Bateria também. Ele era um homem assim, muito prendado no que diz respeito ao desenvolvimento no reino de Deus. Como já disse o pastor João, partiu para a glória, mas nos deixa uma falta, nos deixa uma lacuna, porque tinha uma grande relevância, uma grande amizade, era verdadeiramente um homem de Deus. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade para mandar aqui, né, as meus mais sinceros sentimentos a Lia Pimentel Lima, que é a viúva que fica, a Rebeca também, a filha, como você bem já citou. Ou seja, ele deixa um legado muito importante e relevante. Vai-se o homem, mas ficam as suas verdadeiras histórias. E lá em Israel, tem um provérbio lá, os judeus que em Israel lá, e tem um provérbio lá que diz que quando um homem morre, é como se toda uma biblioteca pegasse fogo. E o Salomão era o homem dos livros. Como disse ali a Jandira, ele caminhou nas pegadas do presbítero Valdir da Penha Pimentel, que também foi um referencial em minha vida. Pastor Valdir Pimentel, que disse para mim fazer um curso de teologia, para mim estudar a palavra. O homem confiava muito na minha pessoa, um grande amigo, conversávamos muito, eu e ele, sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos. Li vários livros do pastor que ele me emprestou também para estudar, para o nosso grande amigo. E o Salomão caminhou nas pisadas desse grande homem de Deus, que também deixou um grande legado para nossas vidas. Olha, estivemos ali os pentecostais, aonde Salomão louvou ao Senhor juntamente conosco, João Bosco, o Filadelfo, o Edileno, Moisés, o Vasconcelos, pastor Vasconcelos, Pedro Rodrigues, o Mário, né? O nosso Roberto Leal. Nós tínhamos uns pedidozinhos, né? O Salomão chamava para mim de Pretinho. Mamãe, ele falava para a mãe: mamãe, o senhor está olhando para esse rapaz, para esse pretinho, dê para ele uma Bíblia e um microfone.
Ou então sente para você estudar a palavra, você vai ver o que vai acontecer. Chamar para mim de Plitinho, ou Mucita, olha Mucita, e ficar naquela conversa toda, conversa linda e maravilhosa. Então que Deus abençoe. Também quero parabenizar a atitude do nosso pastor Javan, abraçando toda a família, dando todo um excelente apoio, correspondendo o grande cuidado como pastor, e dizer que a Assembleia de Deus tem um excelente pastor. Observei o pastor Javan nesses dias, ele caminhou a pé ao lado, queria carregar o caixão. Então é um homem de muita destreza. Que Deus abençoe o pastor Javan, dê anos de vida aqui em Abaetetuba, pois é um referencial para nossas vidas. Que Salomão vá em paz, que Deus lhe abençoe, né, grandiosamente, e tudo aquilo que ele fez por nós ficará em nossas lembranças, ficará em nossos corações. Tomasse café lá, eu almocei na casa dele, jantei com ele, saímos juntos caminhando por aí, só falávamos de Bíblia, só conversávamos Bíblia. Para onde nós íamos era a palavra de Deus, era uma boa conversa, era um bom papo, enfim, é uma bênção. Que Deus abençoe grandiosamente ali a Pimentel, a Rebeca que ficaram. Sei que pastor Javan e toda a igreja irão continuar amparando, abraçando essa família, pois eu sei que a Assembleia de Deus, ela tem essa pujança testemunhal, familiar, de se ajuntarem, se unirem como um povo de Deus. Aliás, pastor João, essa é uma peculiaridade, né, de todos os cristãos, né, de todo aquele que frequenta uma igreja, sabe, não frequenta, mas que faz parte do corpo de Cristo, sabe que quando parte para a glória, tem a certeza de que sua família não ficará desamparada. Amém. Deus e a igreja sempre amparam. Mas ontem também, pastor João, dia 31 de outubro, completou aniversário também a Reforma Protestante, né, pastor? No dia 31 de outubro de 1517, portanto, 508 anos atrás. Século XVI, né? 508 anos atrás, Martim Lutero estava ali afixando as suas 91 teses, né, ali na porta da igreja de Wittenberg, ali dando início àquilo que nós chamamos de a Reforma Protestante, que é um avivamento da igreja, porque vai trazer uma vida para a igreja, e nós agradecemos a Deus por esse grande homem que um dia se levantou sobre a terra como um baluarte, como um bastião, como um verdadeiro bandeirante do Evangelho. Portanto, são 508 anos da Reforma Protestante completados ontem. E benditas são as informações, benditas são as palavras, benditas são as teses, que não eram teses antropocêntricas, não eram teses humanas, mas eram teses tiradas da palavra de Deus. Ele ali fixa ali algo que se estendeu no mundo todo. Então que ninguém possa julgar ou subjugar o homem que abre a sua boca como atalaia para propagar as verdades santas da palavra de Deus. E um grande movimento varreu ali a Europa, né? Um grande movimento, e isso chegou até o Brasil. E hoje nós lembramos com muito, mas com muito carinho, o que Deus fez em plena era das trevas. Nasce a luz. E também, pastor João, o último domingo, com muita alegria, né? Graças a Deus, o programa missionário, ele sempre está em muitos lugares. Semana passada vocês estiveram na Assembleia de Deus, Itacuruçá, Festival do Açaí, Cultural, né? do Açaí. Festival Cultural do Açaí. E nesse último domingo, pela manhã, eu estive, pastor João, ali, representando o programa missionário, pregando a palavra de Deus, na Igreja Pentecostal Luz do Mundo. Inclusive, o pastor presidente mandou um abraço, lhe conhece, você, Edilson Ferraço. E nós fizemos uma matéria, pastor João, que nós queremos exibir agora aí na tela do seu televisor.
Estamos aqui com o pastor Ariolindo, pastor presidente da Igreja Pentecostal Luz do Mundo. Estamos aqui em uma festa, um momento apoteótico. Pastor, há quanto tempo existe o ministério? A igreja está aqui, a Abaetetuba. A igreja Abaetetuba, ela está dentro dos 36 anos. Esse ministério foi fundado aqui em Abaetetuba, pastor? Foi fundado aqui em Abaetetuba. O senhor teve a graça, Deus através do senhor, foi o fundador dessa igreja. Graças a Deus. Né? A igreja está expandida por outras cidades também. Já tem outros municípios, né? Já temos vários municípios, como Santa Bárbara do Pará, Camedá, estamos também no município de Garapé-Miri, no município de Luxu, estamos também no município de Limoeiro do Ajuru aqui, no município de Breves, Curralinho, e também no município agora de Portel. Porque a igreja vive uma expansão desde a sua fundação. Já está, graças a Deus. Hoje nós já contamos com uma parte de 25 trabalhos aqui. Glória a Deus. O senhor tem trabalho de supervisão e frente de trabalho. Na verdade, atualmente eu não estou pastoreando, né? Estou só voltando, né? Supervisionando e também abrindo obras, né? Inclusive temos uma proposta agora para abrir um trabalho aqui na Ilha do Gutizmoras. Meus parabéns. Receba aqui o abraço do Renato. E eu agradeço a vida esse que ele motivou em e mais uma vez, parabéns por essa carta linda. Obrigado. Ore por nós. Amém. Estamos aqui, o que depender da gente, de alguma coisa, só nos procurar também. Amém. Bom, então, esse foi o momento que nós tivemos na igreja Pentecostal Luz do Mundo, com essa festa maravilhosa. Vamos do que aconteceu nesse culto de celebração. Aleluia. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 cabeças de ouro. Dos 7 cabeças, semelhante ao filho do homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os filhos sendo preparados. Ok, então você assistiu aí, né? Esse lindo momento, essa linda festa de louvor ao nome do Senhor na Igreja Pentecostal Luz do Mundo, né? Lá no Rio Acaraqui. Eu quero aproveitar, pastor João, aqui, chegou o momento dos abraços, né? Mandar um abraço ao pastor presidente, pastor Ariolindo, ao dirigente da igreja, o evangelista e pastor José Maria, dirigente da igreja, ali no Rio Acaraqui. Abraço também ao irmão Raimundo, mais conhecido como Quebra, a ele, a toda a sua família e a toda a comunidade ali da Igreja Pentecostal Luz do Mundo no Rio Acaraqui, aí espalhados também por Abaetetuba. E como você bem viu aí o presidente da igreja dizer, que embora uma igreja que nasceu em Abaetetuba, Deus através dele levantou essa igreja, mas ela já está espalhada por várias cidades do estado do Pará. Então, um abraço a toda a comunidade da Igreja Pentecostal Luz do Mundo. Pastor, tem abraços aí?
Abraços do programa ao povo lá do Itacuruçá. São uma parentela para os amigos lá do Ferraço. O nosso irmão José de Deus dos Passos, Aliceia Pinheiro Maciel, Maria da Conceição, Sérgio Paulo Mendes, Adriele Maciel, Ariane de Paula Maciel, Sebastiana dos Santos. Estive na casa dele, muito obrigado por aquele belo jantar que foi nos oferecido. Tá aí a foto, nós estamos numa mesa sentado. Abraçamos essa família, eles assistem o programa Ao Missionário, amam o nosso programa e que Deus abençoe vocês grandiosamente. Também eu estive domingo passado na Assembleia de Deus, Cafarnaum, nosso presbítero Toninho, e que Deus abençoe essa família, essa congregação, a família do Toninho. Deus abençoe vocês grandiosamente. Olha, hoje é o aniversário do Ney Menezes. Aliás, foi quinta-feira. O Ney Menezes esteve aniversariando e certamente hoje vai pagar para nós aquela pizza gostosa, maravilhosa. Também quem completou o ano foi seu amigo, Adailton. Amém, Adailton. Que Deus abençoe aí o nosso irmão Adailton. Que Deus abençoe o pastor Lameira. Olha, está apresentando aí na foto, pastor Lameira, homem de Deus, homem que tem abençoado aí o povo do Itacuruçá. Deus abençoe grandiosamente. Esses são nossos abraços. Amanhã teremos culto lá na Igreja Batista Nova Aliança. Estamos lá fazendo um trabalho na cobertura do templo. As coisas são maravilhosas. Agradecemos ao Dilson Ferraz pelo patrocínio, pelas bênçãos. E o Pai tem nos declarado esse amor sobre nós. Mais abraço, pastor Benedito. Mandar um abraço aí a toda a Igreja Batista Vida Nova, né? Que Deus abençoe. Abraçando também a você que amanhã, pastor João, vão estar visitando, né, o túmulo de seus entes queridos, né? Sim, amanhã, né? Amanhã. Dia 2, né? Então, que você vá, que você preste as homenagens. Dizer assim que somos evangélicos, mas temos o maior respeito, né, pastor? Pela sua crença, pela sua crença, por aquilo que você vai. Então vá amanhã, que você possa prestar essa homenagem, ter esse momento e ensine isso a seus filhos, que é muito importante prestar honra àqueles que devem, toda a honra que nós devemos dar a Ele também. E ao Deus Todo-Poderoso seja toda a honra, toda a glória. Chegamos ao momento da palavra, como já faz parte do nosso cardápio aqui no programa O Missionário. Temos uma rápida reflexão que falará aos nossos corações. Pastor Benedito, com a palavra. Bom, pastor João, eu queria falar sobre a Bíblia e o cuidado com a saúde. Hoje nós estamos no lindo tema. O nosso primeiro programa do mês, programa que começa hoje no Novembro Azul. O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre o cuidado com a saúde física? Será que a Bíblia trata disso, pastor João? O texto de 1 Timóteo 4,16, Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Quando Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo, essa é uma palavra holística. Ou seja, Paulo não está dizendo para Timóteo tomar apenas cuidado com a sua área espiritual, mas também com a sua área física, com a sua vida. Afinal de contas, Timóteo era um homem que tinha uma saúde um tanto quanto frágil. E o interessante é que quando Paulo vai aconselhar Timóteo sobre o seu problema de saúde, Paulo não diz assim: Timóteo, fique apenas na oração. Faça uma campanha. Não é errado, pastor João, orar. Não é errado, amigo telespectador, irmão em Cristo. Não é errado orar. Mas olha o que Paulo vai dizer, pastor João, em 1 Timóteo 5,23, ao mesmo Timóteo. Ele diz assim: olha, não continues a beber só água, mas use também de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades.
Veja que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não beba apenas água, mas coloque um pouco de vinho na água, por causa do teu problema estomacal e outras enfermidades que, segundo a própria ciência, podiam ser tratadas com um pouco de vinho. Então veja que Paulo, sendo o mentor, o discipulador, o pastor-mó de Timóteo, não recomendava apenas a oração, mas ele recomendava que Timóteo também cuidasse da sua saúde. E o interessante, pastor João, qual era o ofício de Timóteo? Timóteo ocupava que cargo na igreja, pastor? O cargo eclesiástico de Timóteo era pastor, pastorear, ensinar, discipular. E como nós temos alguém que mora em nós, que é chamado Espírito Santo, nós temos que cuidar desse corpo, porque ele está em nós. Nós somos um tabernáculo. Nós somos um tabernáculo. Eu já passei por 2 experiências pessoais, subjetivas mesmo. Eu já passei por 2 cirurgias. E essas 2 cirurgias foi de suma importância para a minha vida. Se eu não fosse até o médico, eu não iria em muitos lugares ministrar a palavra. Talvez eu nem estaria aqui, ou estaria à frente do trabalho da igreja com meus amados irmãos que me amam. Então é de suma importância eu cuidar desse casulo, onde está minha alma, o meu espírito e o Espírito Santo. Nós temos que cuidar desse corpo até para vivermos mais. Inclusive, pastor João, aproveito aqui falar para nossos colegas pastores um pouco mais de cuidado com a sua saúde, porque afinal de contas você tem 2 rebanhos para poder cuidar: sua família e a igreja do Senhor. E também aqui dizer à igreja: cuide da saúde do seu pastor, do seu líder, do seu dirigente, do seu diácono, do seu presbítero, né, pastor? Porque ele cuida da sua alma. Não custa nada dizer: pastor, vamos fazer o exame, levar ele ao exame. E pastor, há um outro texto aqui para nós concluirmos, Provérbios 3, 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, aparte-se do mal, isso dará saúde ao seu corpo e fortalecimento aos seus ossos. Quando diz aparta-te do mal, claro, está falando de pecado. Porém, pastor, nós temos que nos apartar de tudo aquilo que faz mal para o nosso próprio corpo. Como você bem disse, pastor, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz que nós somos templo do Espírito. E nós temos que cuidar. Muitas pessoas acham que cuidar desse templo é apenas orar, jejuar, não pecar. Isso é importante. Mas cuidar também da saúde é um cuidado com o templo do Espírito Santo. Amém, pastor. Que palavra maravilhosa, que palavras boas, palavra despertante aos nossos corações. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Eterno Deus, te louvamos. Aleluia, Deus. Estamos adentrando ao mês, Senhor, a qual é o despertamento para nós, homens, nos cuidarmos, Senhor, ó Deus, nos abençoarmos a nós mesmos. E feliz é aquele que vai procurar os médicos, vai fazer os exames. Nós abençoamos em nome de Jesus aqueles que estão em tratamento depois de uma cirurgia e aqueles que descobriram e estão talvez abatidos, tristes, mas Senhor, vem trazendo alegria, vem sustentando ele com tua fé, com a fé no coração, com a tua salvação, com a tua bênção. E abençoamos a família daquele que partiu, Senhor, como uma flor, tomasse ele para o teu jardim. José Salomão Lima, que Deus venha abençoando sua esposa, a sua filhinha, e sei, Senhor, que o teu povo está abraçando com o cuidado que é devido, dado aos santos. Deus eterno, te louvamos por mais esse sábado e que o Senhor dê um excelente domingo para o teu povo, para a honra e glória do teu excelso nome. Amém. Amém. Programa O Missional voltará sábado, se assim o Pai nos permitir.